Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começa agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira, então não sai daí. Começamos esta edição falando sobre um assunto que você vai gostar, a nota fiscal premiada que Minas lançou, o sorteio especial de R$200 mil da nota fiscal mineira para celebrar o mês dos pais. O prêmio será sorteado no dia 25 de agosto para consumidores que pedem o CPF na nota fiscal. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, está lançando mais um prêmio da nota fiscal mineira. É o prêmio para o mês dos pais. Todo consumidor que comprar no período de 26 de julho até 10 de agosto poderá concorrer a este prêmio que será sorteado no dia 25 de agosto. Basta que você, consumidor, baixe o aplicativo, faça seu cadastro e a partir daí comece a pedir o CPF em todos os documentos fiscais. É necessário que você tenha o aplicativo no seu celular e só a partir dele é que as notas começarão a valer. É importante frisar que não é só o prêmio do Dia dos Pais. Depois que você baixou o aplicativo, peça sempre seu CPF nas notas. Você concorre a prêmios semanais e ainda pode concorrer ao prêmio de R$1 milhão que é sorteado no final do ano. Bom, e agora a gente fala sobre segurança e olha só, Operação Serol. A Polícia Militar de Minas Gerais vai reforçar ações de fiscalização e conscientização do uso de linhas cortantes para quem solta pipas. No atual período de férias escolares e condições climáticas referentes aos meses de julho a agosto, é comum percebermos o aumento da prática de soltar pipas, especialmente pelas nossas crianças e adolescentes. Contudo, essa atividade tem sido realizada com o uso de linhas cortantes, provocando grave risco a usuários de vias públicas, em especial motociclistas, ciclistas, bem como também a animais silvestres e pode provocar danos ao patrimônio público, inclusive redes elétricas. A partir disso, visando coibir esses riscos, a Polícia Militar lança a Operação Linha Segura, com o objetivo principal de proteção à vida e de prevenir também acidentes decorrentes do uso de linhas cortantes. Essa operação será realizada em todo o estado de Minas Gerais por meio do Policiamento Ostensivo Geral e Comando de Policiamento Especializado, atuando em áreas urbanas, rurais, unidades de preservação ambiental, como também em rodovias estaduais e delegadas e federais delegadas. Além disso, o policiamento receberá um reforço dos militares que normalmente atuam na atividade administrativa. Essas equipes ampliarão os nossos recursos operacionais nessas atividades de prevenção, fiscalização e repressão qualificada. Além disso, no dia a dia operacional dessa atividade, essas equipes estarão em abordagens educativas em espaços públicos, orientando crianças e adolescentes sobre os riscos e a ilegalidade do uso de linhas cortantes. Vale aqui a gente ressaltar que está em vigência uma lei estadual que estabelece a proibição da comercialização e do uso de linhas cortantes para pipas, papagaios e similares. Essa mesma legislação estadual a nível administrativo estabelece também sanções de apreensão desse material e fixação de multa. Além de toda essa responsabilidade de apreensão e multa, importante também orientarmos que a conduta de utilizar uso de linhas cortantes pode ensejar aí em responsabilização penal. O indivíduo pode incidir em crimes como expor a perigo de vida ou a saúde de outrem, crime de dano, crime de lesão corporal. Portanto, a Polícia Militar, por meio da Operação Linha Segura, reafirma o compromisso
com a nossa sociedade mineira, estabelece um convite para que haja uma mudança de processo cultural em prol da vida, em prol da segurança no trânsito, em ambientes também de unidades de preservação ambiental, e que essas brincadeiras de soltar pipas sejam feitas de uma maneira legal, sem uso de linhas cortantes, e caso algum cidadão perceba a suspeita desse tipo de material na posse de um terceiro, que acione imediatamente a Polícia Militar, que tomará as providências cabíveis. No caso das crianças, a polícia procederá com essa abordagem se houver a fundada suspeita do uso ali de um cerol, de uma linha chilena que caracterizam essas linhas cortantes. Verificada a presença, esse material será apreendido, será lavrado um registro, esse registro encaminhado para a Secretaria da Fazenda, de modo que os pais, os responsáveis legais, serão notificados dessa autuação. Precisamos dessa mudança de postura, de cultura, uma vez que a preservação da vida do próximo vale muito e somente vamos atingir isso se houver essa conscientização preventiva de realizar essa atividade de maneira recreativa, sem o uso de linhas cortantes. A Operação Linha Segura é uma operação a nível institucional que será realizada em todo o estado de Minas Gerais, com produtividade a ser mensurada de maneira específica, e ao final dessa operação, dia 3 de agosto, será agendada também uma outra coletiva para a gente prestar conta à nossa sociedade, e esperamos que nessa união, nessa ação integrada entre polícia e comunidade, alcançamos aí um resultado, o menor índice possível de acidentes decorrentes aí do uso de linha cortante. Durante a Operação Linha Segura, tanto os indivíduos que estejam ali portando as linhas cortantes serão fiscalizados, mas a Polícia Militar também tem um direcionamento da estratégia dessa operação de fiscalizar comércios, pois há uma legislação estadual que proíbe tanto a comercialização e o uso de linhas cortantes, considerando aí linhas com uso de cerol e também linhas já industrial, popularmente conhecida como linhas chilenas, serão fiscalizadas, haja vista aí a proibição legal. Bom, e falando sobre esse tema pipas, vamos agora relembrar uma entrevista com a CEMIG com dicas importantes de segurança para quem gosta de soltar pipas. É um alerta necessário, principalmente neste período de férias e ventos fortes. Eu queria que você falasse primeiro, Matheus, sobre os principais pontos de segurança que devem ser observados sobre esse assunto. Com certeza, o uso, né, a brincadeira das pipas próximo da rede elétrica é um ponto de grande atenção para a gente na CEMIG. O que pode ser uma brincadeira pode virar até tragédia. Na verdade, né, a brincadeira de soltar pipa, o ideal dela é fazer num local longe da rede elétrica, porque você está brincando ali e a pipa ficando presa incentiva que alguém possa, por exemplo, tentar retirá-la. Nessa tentativa, a pessoa se expõe a um choque elétrico. Mas não só esse risco, que talvez é o primeiro que a gente pensa quando fala, a gente tem outros problemas de natureza elétrica mesmo no sistema. Por exemplo, uma pipa que fique presa, ainda que ninguém vá lá retirar, a pipa não tem característica condutiva, então ela fica agarradinha ali nos fios, quietinha, vamos falar assim. Porém, na chegada do período de chuvas, quando você tem uma umidade presente naquela pipa, ela torna-se levemente condutora, e aí com aquela umidade aumentando, condutora, e passa a ter um curto-circuito entre aquelas fases. Esse curto-circuito pode ocasionar desde só o desarme do circuito, deixar uma região ali sem energia, mas também pode ocasionar o rompimento dos condutores. Com o rompimento dos condutores, esses condutores podem vir ao solo e aí também causar um acidente elétrico com as pessoas. Além desse problema, tem outro. O uso de linhas cortantes, aquelas linhas de cerol, linhas chilenas, aquelas linhas são realmente muito potentes no corte, vamos falar assim. E aí, com o tempo, nos condutores, elas vão fazendo fricção naqueles condutores, né? O uso prolongado, repetidas vezes, as crianças puxando aquelas linhas, vão destruindo lentamente os cabos, e com a pressão de puxar, de mexer, podem ocasionar a fragilidade desse condutor e que eles se rompam também, e de novo causando transtorno para os clientes, mas mais importante, mais grave ainda, com que esses condutores caiam ao solo com energia, né? Então energizados, podendo causar um acidente.
Bom, você deu aí vários exemplos do que pode acontecer, né? Várias explicações. E, assim, você já falou também sobre os perigos e quais seriam os cuidados básicos para os pais e responsáveis orientar as crianças na hora da brincadeira? A principal e mais simples de todos para seguir é realmente brincar, né? Soltar pipa longe da rede elétrica, procurar um local que não tenha rede próxima, né? Quanto mais afastado, mais seguro vai ser. A CEMIG tem registros de acidentes ou interrupções de energia causadas por pipa? Tem. Né? Aqui na região nossa, aqui norte, aqui em Montes Claros, a gente tem... no ano passado teve quase 20 mil unidades que foram afetadas, foram um total de 69 ocorrências que a gente teve de falta de energia por causa de pipas. Esse ano está em torno aí de quase 2 mil unidades afetadas, né? Foram 11 ocorrências. Então, assim, é um número muito alto para a gente, né? Então, assim, muitas vezes uma falta de energia para ser causada por uma pipa, por uma brincadeira, então, assim, algo que não tem nada a ver, que é algo que a gente não quer e orienta sempre. Brincar fora da rede. E uma dica adicional que eu posso comentar é assim, prendeu alguma coisa na rede, uma pipa ou qualquer outro objeto, o caminho a fazer é chamar a CEMIG, ligar para a CEMIG pelo 116, falar, tem um objeto na rede, tem uma pipa que ficou presa na rede, e a gente vai fazer essa retirada. A gente, infelizmente, tem casos de pessoas tentando tirar sozinhas. Dá para falar, assim, mais ou menos quais os bairros seriam mais afetados ou ainda não tem esse número? Acaba que o primeiro lugar que a gente vai pensar, né? É o lugar onde tem mais gente soltando pipa, é o que é mais afetado. Mas pelo desenho do circuito elétrico que a gente tem, a gente pode ter um problema desse de pipa sendo afetando aquele mesmo próprio bairro, naquela mesma rua, por exemplo. Mas se for um bairro que alimenta outros, um ponto de energia passa para chegar em outros, a gente pode ter um problema naquele bairro que muitas vezes afeta o bairro seguinte, né, que está depois. Então, as ocorrências podem acontecer de várias formas. Então, assim, acaba sendo um transtorno generalizado para aquela região. Bom, a CEMIG hoje faz algum tipo de ação educativa ou campanha sobre esse assunto? A gente faz muita campanha, tem campanhas nos canais digitais, rádios, né? A gente sempre que tem a oportunidade fala no assunto segurança, fala no assunto pipas e recomenda de novo, gente. A primeira dica, o primeiro conselho que a gente dá é soltar a pipa longe da rede elétrica. O segundo soltou e por acaso ficou preso a pipa ou até qualquer outro objeto, o segundo é sempre acionar a CEMIG. Qualquer dúvida, qualquer problema, é sempre acionar a gente. Nós vamos lá mandar uma equipe até o local para fazer a retirada dessa pipa. De novo, a gente teve casos, né, fatais, inclusive, de pessoas que tentaram retirar por conta própria esses objetos. Então, é sempre contar com a CEMIG para ir até o local, fazer a análise e fazer a retirada. Seguimos agora para o intervalo e na volta você confere uma entrevista sobre o recesso escolar. Estamos de volta e agora a gente fala sobre recesso escolar. E agora, com o recesso entre os dias 21 de julho e 1º de agosto, surgem as dúvidas do funcionamento da rede estadual de ensino, sobre quem entra de recesso, quem continua trabalhando e o que vem por aí no segundo semestre. E para responder essas e outras questões, nós conversamos com o secretário de Educação aqui de Montes Claros, Charles Gutenberg, e ele vai nos explicar com mais detalhes. Secretário, seja bem-vindo. Eu queria iniciar perguntando quais setores da rede municipal de ensino entraram em recesso dia 21 de julho até 1º de agosto e vale para todos os profissionais de educação? Oi, Gabi. Oi a todos que nos assistem. Enfim, hoje as unidades escolares são compostas de duas carreiras, né? Carreira de magistério, onde é composto por professores e supervisores, e os administrativos. Então, existe um recesso, férias e recessos escolares, né? E esse período agora, do dia 21 ao dia 1º de agosto. Nós realizamos reuniões com os diretores para que ele programasse a sua unidade escolar e que desse o recesso a esses profissionais. E o bom é que professores, auxiliares, cuidadores, monitores e demais servidores da educação também estão de recesso, né? Tem alguma assim, função que segue em atividade interna normalmente? Pois bem, a unidade escolar, ela também é uma unidade administrativa. Então ela não pode ser fechada nesse período. Existe a expedição de documentos, né?
históricos, declarações, matrículas, enfim. Então nós fizemos uma escala para alguns profissionais, para não fechar essas unidades escolares e prestar atendimento. Lembrando que cada diretora ela tem autonomia de criar essa escala entre os servidores e de maneira compensatória, quem não usufruiu desse momento agora, futuramente irá usufruir. Bom, quantos profissionais de apoio atuam hoje, em média, na rede municipal? E esse número é suficiente para atender a demanda hoje dos alunos? Hoje nós temos 1.417 profissionais admitidos aqui na Secretaria. Esse número, ele é feito uma inspeção, uma análise, né, por uma equipe especializada, que irá determinar aí esse quantitativo exato de profissionais. Nesse momento agora de recesso, esse período está sendo usado para algum planejamento interno entre escolas e Secretaria de Educação? As escolas, como foi dito, esses profissionais estão em recesso essas 2 semanas, mas a Secretaria está em constante planejamento estratégico, né, preparando aí para o segundo semestre. E sobre o retorno, já há assim, uma confirmação de reforço no retorno de profissionais agora nesse próximo semestre? E assim, a provisão de convocação de outros profissionais já? Pois bem, Gabi, sobre o retorno dia 4, constantemente nós realizamos vários chamamentos. Lembrando que esse ano nós temos um concurso vigente. Esses chamamentos eles foram realizados obedecendo essa lista de concurso depois do tempo de serviço. Então, constantemente, o serviço de inspeção ele faz uma avaliação, né, de substituições, de vacância de alguns cargos, para estar substituindo e compondo aí o quadro. Nesse sentido, para garantir aí o ensino a todos os alunos aí da rede. Bom, e houve reclamação de dificuldade registrada no primeiro semestre relacionada à ausência desses profissionais em sala de aula? E se teve, como que a Secretaria lidou com isso? Existe uma avaliação constante de serviço de inspeção e a coordenação da inclusão constantemente está avaliando a necessidade ou não desses profissionais. Lembrando que existe uma crescente desses alunos e a Secretaria ela se preocupa em dar as devidas garantias e atendimento a esse público de alunos. Bom, e para finalizar, hoje, como a Secretaria tem avaliado a importância desses profissionais de apoio na rotina escolar, principalmente no acompanhamento de alunos com necessidades especiais, que hoje tem em sala de aula, né, essa pessoa que está ali como apoio do professor e acompanha esse aluno? Esses profissionais, os auxiliares de docência, eles têm um papel fundamental, não só eles, né, as outras carreiras também, dentro do funcionamento das unidades escolares. Em especial a esses alunos, esses profissionais eles dão as devidas garantias e atendimento a esses alunos atípicos. Então é de suma importância, né, dentro da Secretaria essa carreira e toda a Prefeitura, toda a Secretaria Municipal de Educação preocupa com esses profissionais, sim. Bom, esses que estão agora na escola, eles estão com um contrato, se não me engano, de 1 ano, né? Que é aquele contrato que eles fizeram, de uma prova para estar ali 1 ano. Ele será renovado? Será feito outro contrato com outras pessoas? O próximo ano já está sendo pensado isso? Pois bem, Gabi, esse contrato ele tem a validade de 1 ano. Este ano vai até 19 de dezembro. Apesar desse contrato obedecer à lista de concurso, ele é só um contrato temporário mesmo. Então, para o ano que vem, seria um novo contrato, ou então a posse e exercício aí para quem logrou sucesso aí no concurso. Bom, isso é uma ótima notícia para quem está lá e para quem tem esperanças de entrar aí na rede de ensino, né? Com certeza. Esse ano foi um ano de sobrevivência, né? Para aqueles que conseguiram lograr êxito no concurso, conseguiram também vivenciar, para quem nunca esteve na unidade escolar, sobre o cargo prestado no concurso. Então, parabenizar a todos, né, que conseguiram ser aprovados e agora esperar a posse e o exercício. Agradeço o secretário pela participação e vamos para o intervalo e já voltamos.
Estamos de volta e agora a gente segue diretamente com o Sextou com Luca Rodrigues. Hoje o tema é coloração pessoal. Luca vai explicar como descobrir quais cores mais valorizam o seu tom de pele, ajudam a destacar ainda mais a sua beleza. E é claro que eu quero saber disso também, viu, Lucas? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um Sextou com Luca Rodrigues e iremos falar de coloração pessoal. E é claro que a cor ela influencia na nossa vida de modo geral, seja no vestuário, seja no cabelo, seja no seu espaço. Todas as cores elas influenciam de forma positiva e de forma negativa no nosso negócio. Então, se você quer aprender mais sobre coloração, então venha com a gente. Para iniciar, iremos falar das cores primárias. Elas não podem ser misturadas. Agora, as secundárias já precisam de duas primárias para se formar. As terciárias precisam de uma primária e de uma secundária para se formar também. Agora nós vamos mergulhar um pouquinho mais no universo da coloração pessoal. Para quem não sabe, a coloração é baseada nas estações do ano. Então nós temos aqui a primavera e o outono, que são cartelas quentes. E temos aqui no nosso outro lado o inverno e o verão, que são considerados cartelas frias. E agora eu vou detalhar mais para vocês um pouco mais do círculo cromático. Para quem não sabe, o círculo cromático é formado por 12 cores, sendo 6 cores quentes e 6 cores frias. Dentro dele há algumas harmonias que a gente gosta de utilizar, como o monocromático, que é um tom sobre tom, são análogas, que são cores que ficam uma do lado da outra, e complementar, que são cores que são opostas, já é uma combinação mais ousada. E obviamente que eu deixei meu look pro final para falar para vocês, porque nós também trabalhamos com as cores da natureza. Como que funciona isso, Luca? Tudo que a natureza nos oferece, seja em flores, seja no céu, todas essas combinações vocês conseguem trazer para a vida de vocês, para quem quer iniciar fazendo algumas combinações de cores que ainda não tem conhecimento e nem possui o círculo cromático. Agora eu gostaria de convidá-los a assistir comigo um atendimento de coloração pessoal para que vocês possam entender melhor como funciona todo o passo a passo dessa consultoria. Então, John, a gente vai começar com a sua coloração. Você nunca fez teste, respondeu o estilo, já vamos começar então, ok. Primeiramente a gente começa com o contraste. Aqui a gente identifica o que você tem de mais claro e o que você tem de mais escuro na sua pele. Lembra que eu te pedi aquela foto? Sim. Automaticamente eu converto ela em preto e branco e daí eu já começo a ter um diagnóstico. Por isso que esses primeiros tecidos eles são mais escuros. Aqui a gente começa com um baixo contraste. Embaixo dele a gente tem um alto contraste. Esse tecido e o penúltimo são os únicos que a gente tem 3 tecidos a serem comparados, beleza? Um baixo contraste. 1, 2, 3 e... Aqui é um alto contraste. Embaixo dele a gente permanece com um alto contraste. 1, 2, 3 e... Então, gente, aqui nós eliminamos o baixo contraste e também vamos eliminar o médio contraste. O John, ele é um alto contraste. Por que ele é um alto contraste? Quando a gente faz a comparação, comparando o que ele tem de mais claro e o que ele tem de mais escuro na pele dele, a gente identifica que a pele dele é bem mais clara do que os cabelos, do que os olhos e também do que a sobrancelha. Então, por isso, quando há essa grande diferença do mais claro para o mais escuro, se dá um alto contraste. Então, agora a gente vai para a sua profundidade. A gente vai identificar se você combina com cores mais claras ou com cores mais escuras, beleza? Vou iniciar aqui com cor mais clara. Você sem nenhum tecido. Você com tecido de cores claras. 1, 2, 3 e... Cores mais escuras. 1, 2, 3 e... O que você achou? Claro ou escuro? Escuro? Não. Claro. Agora eu vou te mostrar por que é o claro. Olha, sua pele sem influência do tecido. Você tem que perceber que todas as cores elas vão influenciar na sua vida a partir do momento que você usar nessa parte de cima. Todas as cores elas são propícias para isso. Nunca na parte de baixo. A parte de baixo é diferente. Olha a sua pele sem nenhum tecido. Agora quando a gente coloca o tecido escuro. Olha. Você ganha uma sombra que você não tem. Olha mais próximo do seu olho. Você pode sempre fazer um triângulo de uma sobrancelha a outra até a ponta do nariz. Você vai sempre identificar que vai ter umas partes que vão ficar mais escuras do que a outra. Aí quando a gente coloca o tecido mais claro, esse rosto, ele já harmoniza mais. Já pode olhar na sua testa, de um lado para o outro, ele já harmoniza mais. E aqui quando a gente tira, já volta ao normal. Porque o tecido está influenciando, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Por isso
que a sua profundidade ela é mais clara. Agora nós vamos para a sua intensidade. Nós vamos verificar se você combina com cores mais brilhantes, cores mais vivas ou cores mais suaves, mais opacas, ok? Vou começar com elas suaves. Uma cartela mais suave. E aqui nós temos cores mais vivas. Já o que eu falo? Pode falar. Ó, suave. Vou te mostrar por quê. Olha como é que o brilhante fica na sua pele. A cartela ela chega primeiro que você, e não pode ser assim. Você tem que chegar primeiro do que ela. As cores são só para realçar. Você com ela. Você sem ela. 1, 2, 3 e... uma cartela mais suave. Agora nós vamos para a sua temperatura. Aqui também nós temos 3 tecidos. Ou você é uma temperatura fria, ou você é quente, ou você é neutro. Sendo neutro, de qualquer forma, você precisa ser quente ou frio. Por isso a gente vai iniciar com quente ou frio. Um a gente vai gostar e o outro a gente vai amar. E aí a gente vai, no final, com o neutro para poder identificar. Beleza? Se você é um neutro quente ou um neutro frio. Vou começar com frio. Sem cartela. Com cartela. Já percebe que algumas cores elas influenciam, tá vendo? Vou parar um pouquinho. Esse é um tecido frio, a pigmentação mais azulada. Agora a gente vai para quente. Com pigmentação mais amarelada. Quando eu coloco temperatura fria, você vê que sua pele já fica mais saudável. Sua bochecha já dá uma maquiada aí. Já envolve. Mas, em contrapartida, quando eu coloco a quente, eu sinto que ela te veste completo. Olha seu olho, olha suas laterais, seu rosto. Fiquei na dúvida de primeiro momento, mas eu tenho certeza que é quente. Segurei, 1, 2, 3 e... vou caminhar um pouquinho. Um, 2, 3 e... 100% quente, senhor. Não tem pra onde você correr, não. Gente, agora a gente vai para o resultado da cartela de John. Aqui nós temos uma cartela quente, então automaticamente a nomenclatura dela vai ser quente. Então temos aqui uma primavera quente e um outono quente. Bora ao resultado? Elas são cartelas irmãs, tá bom? Pela nomenclatura. Automaticamente você consegue pegar cores emprestadas de uma, mas sempre uma vai ficar melhor do que a outra. Olha a diferença da primavera pro outono. Bem melhor. Sendo uma cartela quente, automaticamente ele cai na estação de primavera ou de outono. Se fosse uma cartela fria, ele seria um verão ou um inverno. Então ficamos por aqui com mais um Sextou com o Luca Rodrigues. Espero ter ajudado vocês com todas essas dicas. E para que vocês possam continuar nos acompanhando, é só acessar o QR Code. Lembrando que no próximo conteúdo, já dando um grande spoiler para vocês, nós iremos para as ruas encontrar o melhor presente para o seu pai. Bom, olha só, Testemunhas de Jeová realiza um congresso no ginásio poliesportivo aqui de Montes Claros, que vai reunir cerca de 5.000 pessoas. O porta-voz Ítalo Pimenta tem mais informações. Veja a seguir. Gostaríamos de convidar todos para o nosso congresso que está sendo realizado aqui no ginásio Tancredo Neves. Esse congresso tem por objetivo ajudar a todos a melhorar a sua espiritualidade, a sua fé e a ter esperança com relação ao futuro. Isso vai nos ajudar a lidar melhor com a depressão, com a ansiedade, com problemas pessoais, no convívio familiar, e tudo vai ser tirado da palavra de Deus, através da história e do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos de convidar vocês a presenciarem mais de 50 vídeos didáticos
onde vão mostrar a terra, a geografia e a vida de Cristo e dos que estavam em volta dele. Então você que está nos vendo, é um prazer te convidá-lo para estarem aqui conosco, a fim de aprender mais da Palavra de Deus. A programação ela começa nessa sexta-feira às 9h20 e vai até o domingo às 4 da tarde. Toda a programação você pode encontrar o local no site jw.org. Esperamos você! Bom, e assim finalizamos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E se você quer ficar cada vez mais informado, acesse o nosso portal gazetanorsemineira.com.br. Lá você confere isso e muito mais. E também o nosso diário de notícias. Eu fico por aqui, nos encontramos amanhã na edição especial de sábado às 12h30. Até lá!